Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos de parentalidade positiva, o que é isto e que influência pode ter na vida dos nossos filhos e na da nossa família. Não perca também a meditação das leituras deste domingo com Cláudia Antunes. Por agora, os simples tocam para nós o tema Conta-me outra vez. Conta-me outra vez o que aconteceu para haver em ti esse brilho diferente, esse brilho diferente. Vejo nascer em mim a urgência de ser feliz e verdadeiro, urgência de viver. Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar, toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Para que eu possa conhecer o que nunca conheci e que a tua companhia fez florescer em mim. Conta-me outra vez a cor intensa da tua vida, que brilha em cada olhar que és e que te faz ser Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar e toda a terra, as histórias e as danças. Passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Na encíclica Laudato Si diz o Papa Francisco: hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. Vânia Ferreira Martins é mãe de 2 gêmeas. A maternidade e os desafios da educação das filhas confrontaram-na com dúvidas sobre o modo como queria educá-las. Fez formação em parentalidade positiva, em coaching e agora acompanha ela própria, pais e mães, no projeto Educar com Empatia. Ouça a explicar o que é isto. Como é que se interessou por estas questões da parentalidade positiva? Então, eu sempre gostei muito de psicologia, foi sempre assim uma área de grande paixão. Mas com o nascimento das minhas filhas, e elas fizeram agora há pouco tempo 6 anos, mas mais provavelmente ali por volta do 2º ano delas terem nascido,
tive ali um bocadinho de tempo, não é, mais de disponibilidade para pesquisar mais sobre a área, para realizar também formações e uma pós-graduação em Educação e Parentalidade Positiva. E que desde então tenho vindo também a aperfeiçoar conhecimentos e tenho também ajudado outras mães neste sentido. Ou seja, as suas filhas tinham 2 anos quando começou a interessar-se mais concretamente e a fazer a tal pós-graduação. Exato. O que é que mudou na sua relação com as suas filhas e como é que a põe em prática? Ou como é que punha e como é que põe agora, não é? É diferente com 6 anos ter 6 do que ter 2, não é? O que me trouxe foi mesmo conhecimentos teóricos e práticos, no sentido de eu criar com as minhas filhas uma relação mais tranquila, uma relação em que efetivamente a minha preocupação, os meus alicerces principais são de facto a segurança, a empatia, o respeito, não é? E portanto, em termos práticos, se calhar no início havia um bocadinho, eu tinha, não é? E depois também fui um bocadinho resolvendo isto, algumas crenças que se calhar às vezes quando os miúdos não fazem alguma coisa estão a desautorizar os pais, portanto imaginando isso numa situação mais futura, o que é que será, não é? É assim este pensamento, não é? Assim esta linha quase que hereditária que nos vão passando e portanto eu fui desmantelando isto, não é? Fui percebendo que uma coisa não tem a ver com a outra, fui percebendo que de facto os nossos filhos são como são e não como nós gostaríamos que eles fossem, não é? Às vezes coincide, outras vezes não, mas não tem que coincidir. E muitas vezes o que os pais têm em relação aos filhos são grandes expectativas. Expectativas que não estão alinhadas com o desenvolvimento dos filhos, não é? Às vezes queremos ou gostaríamos que os nossos filhos tivessem comportamentos que eles não conseguem ter simplesmente porque a nível cerebral o cérebro ainda não está desenvolvido a esse ponto. Mais do que olhar para elas como mãe, não é? Como adulta, e uma adulta de 41 anos que tem uma história para trás, não é, naturalmente, olho para elas também tendo em conta estes conhecimentos, não é, da área da psicologia, da neurociência, permitem perceber como é que elas funcionam e permite-me aqui também gerir as minhas expectativas. Claro que ao perceber tudo isto, não é, entra aqui num racional diferente. Eu não olho para um comportamento se calhar mais exacerbado das minhas filhas como estando a desafiar-me, por exemplo, como alguns pais podem ter essa interpretação, mas como algo que faz parte do desenvolvimento delas. Elas são seres humanos e, portanto, têm direito a estar cansadas, têm direito a dizer que não e a ter gostos e não lhes apetecer tomar banho, se calhar quando eu lhes digo logo, não é? E se calhar posso deixá-las fazer mais qualquer coisa, ver os desenhos animados, ou acabar o desenho e depois vamos tomar banho. Não é? E não acho que isso esteja a colocar-me em causa como mãe ou que me esteja a retirar autoridade, não é? O que eu quero mesmo criar com elas não é um autoritarismo, não é? Eu quero aproximando, não é nada disso, porque isso também, na minha opinião, não contribui para relações saudáveis, para relações assentes na qualidade. Falou aqui de 3 palavras, segurança, empatia e respeito, são pilares essenciais para uma parentalidade mais positiva, ou para uma parentalidade positiva? Sim, a questão do respeito, não é? O respeito pela criança, o respeito pela pessoa que temos à nossa frente, não é? São todos aqueles padrões de desenvolvimento que nós conhecemos e as etapas, à parte disso, é a criança que temos à nossa frente e é preciso olhar para ela, não é? Respeito pelos seus gostos, pelas suas preferências, pelas suas necessidades, aceitar que, de facto, se nós adultos, não é, tantas vezes, pelo cansaço, se calhar até temos comportamentos um bocadinho, se calhar considerados adequados, exacerbados, porque é que uma criança de 4 anos, ou de 3, ou de 10, não pode ter. Às tantas, o que me parece, aquilo que eu vejo é que exigimos mais dos nossos filhos, ou das crianças, no modo geral, do que exigimos dos adultos. Não é? Dos adultos até conseguimos perceber que teve um dia mau, e que vem cansado do trabalho, e a criança também pode vir cansada, não é? Acrescendo aqui a tudo isto o facto dela, em termos de córtex pré-frontal, não estar desenvolvido o suficiente para ela também conseguir controlar aqui uma série de situações, que no nosso caso de adultos, pelo menos aos 24 anos ou 25, o córtex já está desenvolvido e, portanto, já conseguimos aqui controlar outras coisas que uma criança não consegue. E, portanto, é este respeito pela criança que temos à nossa frente, não é? Pela pessoa e pela sua individualidade também, não é? Depois falei na questão da segurança, não é? É também o facto dos nossos filhos se sentirem seguros porque têm um teto, seguros porque têm comida da mesa, seguros porque podem confiar nos pais, não é? E também aqui para esta segurança também contribui muito a questão das regras, não é? Mas regras que sejam justas,
não é? E que não sejam regras que a criança não tenha conhecimento. O facto de existirem regras é também muito importante para a criança, porque acaba por ser ali por conseguir antecipar determinadas situações, não é? Por saberem que existem regras, conseguir antecipar determinadas situações. Com isto, eu não defendo assim um número infindável de regras, não é? Há regras que são basilares, regras de segurança, regras relacionadas com saúde, com bem-estar, mas depois, há regras que podem também ser um bocadinho negociadas com os nossos filhos. E se também queremos que eles tenham um pensamento flexível, não é? E que vão desenvolvendo essa flexibilidade também, é importante que nós, enquanto pais, possamos também demonstrar essa flexibilidade na relação com eles. Que há coisas que não são negociáveis, há outras que são. Era a empatia. Vimos o respeito, vimos a questão da segurança, o amor também. Pronto, não fizemos a questão do amor, não é? Da criança se sentir amada. Nós podemos dizer que a amamos e é importante que verbalizemos, mas mais importante do que isso é que também as nossas ações demonstrem isso e que a criança sinta, não é? Porque podemos ter pais, não é? Que demonstrem menos, que amem muito os seus filhos, mas depois a criança não sinta isso. E depois isso também vai interferir ali ou pode interferir na sua autoestima. Portanto, a questão do amor, acho que as crianças medem muito o amor dos pais pela presença deles. Eu tenho 2 filhas gêmeas, perguntei uma delas na altura como é que ela sabia que eu a amava. E a resposta dela foi, porque cuidas de mim e porque brincas comigo. E depois a empatia acaba por ligar tudo isto, ou seja, a empatia implica respeito, a empatia implica também, de alguma forma, ou o amor ou a gentileza, não é? Em termos gerais, não ser com os nossos filhos, ou assim pode ser uma questão de gentileza com o outro, e implica também esta questão de não exigirmos tanto, não é? De não exigirmos tanto, de compreendermos e de aceitarmos as diferenças, não é? Há quem diga, está bem, mas então não vamos ter regras, mas então vamos ouvi-los para dizer a sua opinião e onde é que fica o nosso papel de pais, mas então depois eles mandam em tudo e fazem o que eles querem. Como é que se casa isto? Eu gosto de chamar uma parentalidade mais empática, porque para mim torna-se mais visual e foge um bocadinho esse estigma do positivo, quer dizer que sim é tudo, não é? Então eu identifico-me aqui mais com a empatia, até porque é um conceito que cada vez também está mais a ser divulgado. E, portanto, como é que se foge a isso? Como eu disse, é importante haver regras. É importante haver limites. Agora, é importante que esses limites e que essas regras sejam justos, não é? Por exemplo, em termos de uma autoridade mais rígida ou mais autoritária, há muito uso dos castigos, não é? Dos castigos e dos gritos e, se calhar, das palmadas. Mas existem alternativas, não é? Existem alternativas aos castigos, não é? A alternativa tem, por exemplo, as consequências. Qual é a diferença entre uma consequência e um castigo? E isto também vai em linha das regras, de fazermos cumprir as regras, não é? Por exemplo, um castigo, imagino que a minha filha, eu chamo para o banho 3 vezes, ela não vai, eu a seguir digo-lhe assim, vai estar o próximo fim de semana sem ver televisão. Uma consequência seria eu chamá-la e depois ela dizer, mas eu também queria só ver aqui os desenhos animados, já vou. E depois eu digo-lhe, olha, assim a mãe precisa mesmo que tu vais tomar banho, porque senão, como sabes, nós costumamos brincar depois do banho e assim não vamos ter tempo para brincar. Se quiseres continuar a ver televisão, depois não vamos brincar, o que é que queres fazer? E o mais certo, conhecendo as minhas filhas, é que acabariam por ir tomar banho. Portanto, existe aqui uma relação direta entre a consequência e a situação. Depois também é comunicada previamente à criança. Eu estou a dizer o que é que ela quer fazer. Estou-lhe a atribuir também a dar-lhe responsabilidade, para ela assumi-la. Enquanto no primeiro exame que eu lhe dei, nunca tinha falado cá em televisões e depois disse logo que ela não ia ver televisão no fim de semana. É questão de respeitarmos a outra pessoa, de lhe darmos, de considerarmos a outra pessoa, de ela sentir-se, da criança sentir-se que faz parte de uma família, que é considerada, que é respeitada. E o que é que a Vânia faz, no seu caso particular, quando isto não funciona? Exalta-se e faz alguma coisa que não devia, não é? Nessas situações, o que é que se faz? É assim, a minha abordagem sempre é falar com ela e explicar-lhe a importância das coisas. Depois, também, se necessário, avançar com aquela questão das consequências. Há uma situação e a mãe vai gritar. É assim, se nós começarmos, nós pais, não é, a olharmos para dentro, no sentido de percebermos o que é que estamos a sentir, conseguimos evitar determinados comportamentos.
O que eu costumo sugerir é, antes disso acontecer, não é? E tendo em conta que a criança se calhar está em casa, está ali num ambiente seguro, e portanto também podia ausentar-se do espaço onde está, ir, por exemplo, até ao quarto, ou até à cozinha, e tentar acalmar-se. E depois, quando voltar à sala, se calhar já pode ter uma outra perspectiva sobre aquela situação. E se calhar já pode gerir de outra forma, porque muitas vezes quando os pais gritam ou têm assim atitudes, não é todos, não é? Mas quando têm assim uma atitude um bocadinho mais exacerbada, depois acabam também por se arrepender e também não se sentem bem com isso. Qual é a mais-valia que esta parentalidade traz para... Você já falou do respeito, da segurança, mas para as crianças? A relação da qualidade que criamos com os nossos filhos, o vínculo que criamos, não é? Um vínculo seguro, um vínculo de qualidade, faz com que depois as relações sejam também mais próximas, porque promovem o diálogo. Se tivermos uns pais que nos consideram, que nos respeitam, que nos amam, que nós sentimos isso, criar uma criança diferente do que se tiverem uns pais que se calhar reinam ou governam pelo medo, em que a criança se calhar não tem ali muito espaço para ser considerada, ou para dar a sua opinião, ou para se atender às suas necessidades, não é? É com música que continuamos neste caminho de Emaús. O Círculo Loyola traz-nos o tema Os Meus Dias Começam Aqui. Depois da música, escuta a meditação das leituras deste domingo com Cláudia Antunes. Quando me ponho a caminho, só eu posso saber onde vou, mas adivinho o vento que sopra mansinho. Por ti, os meus dias começam aqui. E os meus sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui. A chuva vai ser o que faz crescer a torrente de quem sabe dar. E os meus sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui. Sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui. Diz-nos o Papa Francisco, não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Meditar a palavra com Cláudia Antunes. Neste 15º domingo do Tempo Comum, as leituras convidam-nos a olhar para a realidade da Igreja e para a nossa realidade
como chamados e enviados por Deus para uma missão específica, a missão que Jesus nos confia. Centremo-nos no Evangelho, que é o texto central desta liturgia. Segundo São Marcos, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Chamou. Jesus é o centro e a origem do chamamento. Chamou os 12 na altura, chama a sua Igreja em todos os tempos, chama-nos cada um de nós também hoje. É um chamamento à sua Igreja e a cada um de nós que somos Igreja. Estou atento à voz de Jesus? Dou espaço e tempo na minha vida para Jesus me chamar? Digo, eu não tenho tempo para dar tempo a Jesus para o ouvir? Ou algo como, isso é para os outros, não para mim? O profeta Amós, na primeira leitura, também disse que não era profeta nem filho de profeta, era pastor de gado e cultivava sicômoros. E acrescenta, foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse, vai profetizar ao meu povo de Israel. Enviou. No Evangelho, Marcos diz-nos que Jesus começou a enviá-los 2 a 2. O envio não é para ir sozinho, mas em comunhão com a Igreja. Jesus continua hoje a ser o nosso suporte na missão por meio da sua Igreja. Que se afastem de mim pensamentos e sentimentos de medo ou de orgulho, pois não vou sozinho. Mas que se gravem em mim pensamentos e sentimentos de fraternidade e comunhão, pois não vou sozinho. Chamou e enviou para uma missão. Que missão é esta à qual Jesus nos convoca? Como é esta missão? O Evangelho dá-nos respostas bem claras a este respeito. Para já, é uma missão que se baseia apenas e só na confiança em Deus. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho. Não é necessário mais nada a não ser o acompanhamento de Jesus e a confiança total no Senhor que vai conosco. Comecemos, pois, por nos libertar de todos os pesos e falsas seguranças e peçamos ao Senhor que aumente a nossa confiança nele. Livres, estamos de coração aberto para nos deixarmos amar por Jesus e assim levar a mensagem que Jesus deseja que chegue a todos. Jesus ama-te. Jesus quer libertar-te. Jesus quer que tenhas uma vida nova. Jesus quer que te convertas a essa vida nova. Jesus quer ungir-te e curar-te. É isto que Jesus continua a pedir hoje à sua Igreja, a pedir a cada um de nós. Digamos sim a Jesus, que nos chama e envia em missão, alegres e convictos de que o Pai nos abençoa com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo, como diz São Paulo aos Efésios. Se a tua morada é um céu aberto, se ao teu nome se ajoelham gerações, que o teu reino seja o meu país, que o teu amor seja a minha vontade, aqui na terra ou numa paz lunar qualquer. Em cada dia preenches meu ser vazio. Perdoa-me se me perco do teu rumo, como perdoo a quem me impede de andar.
morada é este tema que já estamos a ouvir pela Claudine Pinheiro. Obrigado por ter estado connosco neste caminho de Emaús. Contamos consigo para a semana. Até lá, tenha uma ótima semana. Se ao teu nome se ajoelham gerações, que o teu reino seja o meu país, que o teu amor seja a minha vontade, aqui na terra ou numa base lunar qualquer. Em cada dia preenches meu ser vazio. Perdoa-me se me perco do teu rumo, como perdoo a quem me impede de andar na tempestade. Não deixes o meu barco afundar, porque a tua morada é um céu aberto, e ao teu nome se ajoelham gerações, e o teu reino é o meu país, e o teu amor a minha vontade aqui na terra. Ou numa base lunar